Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos, ok? Vamos lá. Na aula de hoje nós iremos trabalhar as economias da América Latina, destacando México e Argentina e os seus respectivos processos de industrialização, ok? Seguindo então. Bom, quais são as características gerais da América Latina? Ou seja, economicamente falando, como que a gente pode descrever a América Latina? As nações latino-americanas, elas passaram por um processo de industrialização tardia. O que significa isso? Significa que elas se industrializaram depois daquilo que a gente chama de primeiro mundo, né, das nações europeias e dos Estados Unidos. Esses países, historicamente, caracterizaram-se por serem grandes exportadores de matérias-primas, commodities, né, desde o período colonial ou como uma herança, né, do próprio período colonial. Bom, além disso, todos esses países eles apresentam uma grande dívida frente ao FMI, resultado de crises econômicas que aconteceram ao longo do século XX e início do século XXI. Então, isso que a gente está trabalhando aqui são características gerais das economias dos países latino-americanos, ok? Vamos seguindo então. Bom, surgiu na metade do século XX, né, em diante, a expressão NPI. O que significa NPI? Novos países industrializados. Esses novos países industrializados, eles são formados basicamente por aquele grupo que nós chamamos de BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ok? Por que esses países se industrializaram a partir da década de 1950, ainda trabalhando nas características gerais da industrialização e da economia latino-americana? Porque eles surfaram na onda, vamos colocar assim, da descentralização da economia capitalista. Ou seja, a economia capitalista, antes concentrada no chamado primeiro mundo ou no norte rico e desenvolvido, por conta da Guerra Fria, da necessidade de expansão do capitalismo e da necessidade de se buscarem novas oportunidades de produção para baratear os custos, acabaram saindo desses locais e se instalando em países antes considerados como países periféricos, como o Brasil, a Argentina, o México. Então, a vinda dessas indústrias para esses países permitiu com que eles se industrializassem, permitiu com que a industrialização nesses países começasse. Ok? Isso fez com que a economia deles tivesse uma grande abertura para o mercado externo. Eles apresentaram um forte crescimento econômico e transformaram-se em economias mais dinâmicas, ou seja, economias historicamente, tradicionalmente marcadas pela produção de matéria-prima e commodity, agora são economias que passam a se destacar também pela produção industrial. Ok? Vamos seguindo então. Muito bem. Quais são os fatores que levaram à industrialização, então? O que provocou essa descentralização da economia capitalista? Começamos com a crise de 1929, ok? Ou seja, esses países passam a ter indústrias quando as economias antes industrializadas quebram por conta da crise, param de exportar, mas a necessidade de consumo continua. Então, dentro deste contexto, indústrias começam a surgir nesses países. Ainda estamos falando de nações industrializadas? Não, a gente está falando dos primórdios dessa industrialização, antes, inclusive, da própria descentralização da economia capitalista. Ok? E aí, conforme esses países começam a se industrializar inicialmente para abastecer o mercado interno, aquilo que a gente chama de industrialização por substituição de importações, as exportações desses países também são incrementadas com a entrada desses produtos industrializados. Ok? Seguindo. Bom, o que é a substituição de importações que eu descrevi lá atrás aqui com um pouquinho mais de calma? É o aumento da produção interna, a redução nas importações, no caso da crise de 1929 que nós acabamos de ver, isso vai ser gerado pelo fato de que as nações que antes abasteciam esses países com produtos industrializados não mais podem fazer isso, ok? Esses países passam a controlar suas taxas de importação e as taxas de câmbio, taxas essas que antes eram controladas pelas grandes nações industrializadas, e aí nós temos, a partir disso, um incremento técnico e um desenvolvimento social. Ou seja, as indústrias elas passam a desenvolver tecnologia ou aplicar tecnologia, e isso, de maneira geral, acaba se refletindo em um maior poder de consumo da população, a uma melhora na qualidade de vida a partir do incremento da renda. Tá bem? Seguindo. Bom, características desse modelo, que nem a gente já comentou, é uma produção dirigida ao mercado interno,
há uma importante participação do Estado, e isso é importante nós destacarmos. De maneira geral, a industrialização dos países latino-americanos ela foi pautada em uma grande participação, uma grande ajuda do Estado, tá certo? E aí, isso vai criar as bases para que essas economias então possam se industrializar. Então, coloquem isso no papel, na cabeça. A industrialização dos países latino-americanos, especialmente desses que a gente está descrevendo aqui, México e Argentina, além de outros países latino-americanos, e isso conta o Brasil, mas a gente vai falar do Brasil com mais calma depois, ela foi pautada em uma grande ela foi pautada em uma grande ajuda do Estado. O Estado veio como um grande parceiro na industrialização desses países, tá bem? Vamos indo. Bom, falando agora especificamente do México, tá certo? Quais são as características da economia e da industrialização mexicana? Bom, de maneira geral, o México é um país que passa por um grande crescimento econômico. Nos anos 70, ele fez parte daquele grupo que nós acabamos de descrever, os novos países industrializados. Nos anos 80 também acaba sofrendo com aquela crise, né, que vai afetar as economias capitalistas, e atualmente ele apresenta-se como uma potência industrial do chamado Terceiro Mundo, aquele mundo que se forma pós fim da Guerra Fria e derrocada do Segundo Mundo, né, da União Soviética. Vamos seguir. Bom, na agricultura, o México ele apresenta um relevo irregular. A parte central do México ela é composta por regiões acidentadas, montanhosas, o que não permite a prática da agricultura. As terras férteis concentram-se ao norte e no litoral do território, ok? E representam em apenas 15% das terras mexicanas, tá certo? Ou seja, é um país que tem uma agricultura desenvolvida, que produz gêneros agrícolas, sim, mas isso não é o destaque da sua economia devido às características geográficas do seu país, tá bem? Na pecuária, né, onde você pode explorar melhor o território, mesmo acidentado, os mexicanos destacam-se pela pecuária bovina, ok? A produção leiteira e a criação de suínos e ovinos, ou seja, além da agricultura, você tem na economia mexicana um incremento da pecuária, tá certo? E aí, finalmente, a gente começa a falar da economia mexicana dentro da terceira revolução industrial, tá bem? Dentro da terceira fase do capitalismo, ou seja, da fase financeira. O México hoje representa a 13ª maior, o 13º maior PIB do mundo. Ele é a 11ª economia em poder de compra. É o segundo país mais rico da América Latina, tá bem? Atrás aí do Brasil. E a economia mexicana está entre aí a terceira mais desenvolvida do continente americano, se a gente for considerar outros fatores. Está superando, inclusive, a economia brasileira. Daqui a pouco a gente vai entender quais fatores contribuíram para isso. Os fatores que contribuíram para esse grande desenvolvimento da economia mexicana foi a instalação, das indústrias maquiladoras. O que são as indústrias maquiladoras? São indústrias que se instalaram na fronteira mexicana com os Estados Unidos, ou seja, na fronteira norte do México. Essas indústrias, elas produzem peças de produtos que depois são exportados aos Estados Unidos e ali o produto é finalizado e vendido, tanto no mercado interno norte-americano quanto exportado. Qual é a vantagem da produção dessas indústrias maquiladoras? A vantagem é que a mão de obra mexicana ela é mais barata do que a norte-americana, os impostos mexicanos são menores do que os impostos cobrados nos Estados Unidos, e tudo isso favorece o barateamento do custo da produção e torna o produto mais competitivo, tá bem? Essa instalação das indústrias maquiladoras ela foi favorecida pela entrada do México no NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o que permite que os produtos feitos pelas indústrias maquiladoras sejam exportados aos Estados Unidos sem taxas de exportação ou importação. Ou seja, isso torna ainda mais vantajosa a produção desses produtos dentro do México. Então tudo isso deu ao México uma grande capacidade industrial. Cidades antes pouco desenvolvidas no norte da fronteira mexicana, a partir de agora transformaram-se em grandes cidades desenvolvidas e industrializadas, tá bem? Seguindo. No comércio, a gente tem aí uma grande participação dos Estados Unidos, também por aquele motivo que a gente colocou ali atrás, né? A participação do México dentro do NAFTA, tá certo? Beleza? Vamos seguindo.
Argentina, o que a gente vai destacar sobre a economia argentina e a industrialização deste país? De maneira geral, nos últimos anos, nas últimas décadas, a economia argentina ela foi assolada por graves crises e instabilidades econômicas, tá certo? Ela também teve a sua industrialização pautada no modelo de substituição de importações causada pela crise de 29 e também recebeu grande quantidade de indústrias devido à descentralização da economia capitalista, ok? Atualmente a economia argentina perdeu bastante posições no ranking das economias mais industrializadas e desenvolvidas da América Latina por conta de toda essa crise econômica. Essa crise econômica argentina foi causada também em grande parte pelo endividamento do país frente ao FMI para que ele pudesse superar todo esse cenário, tá bem? Na agricultura, a Argentina se destaca muito mais do que o México, por quê? Porque o território argentino possui terras férteis em quantidade maior do que a gente encontra no México. Ela é uma grande exportadora de produtos como a uva, o mel, a soja, sementes, trigo, ok? A economia, ou a agricultura representa cerca de 7,5% do PIB argentino e é o maior produtor de vinhos da América do Sul, rivalizando aí com o seu vizinho Chile também, ok? A Argentina é um país também que possui grandes reservas de recursos minerais, O setor extrativista mineral representa 4% do PIB argentino. Os principais metais extraídos e exportados são cobre, zinco, magnésio, enxofre, urânio, prata, metal que deu nome ao país, Argentina, Argentium. Ali há uma grande quantidade de prata, explorada desde o período colonial. Ela é autossuficiente em gás natural e petróleo. O Brasil também é autossuficiente em petróleo. Ok? E aí, na última década, ela vai incrementar sua produção de petróleo e carvão como uma das estratégias para poder estar superando a crise que ela enfrenta. Na economia, ela representa a 27ª maior economia do mundo, tem o 22º maior poder de compra do mundo também, é a terceira maior economia da América Latina, atrás do Brasil e do México, e a sua pauta de exportação ela tem uma grande base na agricultura, como a gente viu, também na pecuária, ok? Que juntos aí correspondem a 60% do PIB do país. É um dos membros do Mercosul, juntamente com o Brasil, e conforme a gente for avançando e conversarmos sobre o Brasil, a gente fala sobre essa participação, ok? Quais são, então, as limitações para o desenvolvimento econômico da América Latina? A gente pode destacar várias limitações, como a violação dos direitos humanos, resultado das ditaduras pelas quais esses países passaram, especialmente no século XX, grande corrupção que não afeta só o nosso país, só o Brasil, mas também outros países do continente sul-americano, o ciclo vicioso da dívida, ou seja, aquela dívida que existe, contrai-se uma nova dívida para que a antiga seja paga, e aí você renova o prazo, quando aquele prazo está para vencer, você contrai uma nova dívida e você vai empurrando tudo isso para frente, ok? E a dívida nunca é paga, pelo contrário, ela só vai aumentando. A grande violência urbana, que é um reflexo da má distribuição de renda que gera a desigualdade social. Esse é um problema que todos os países do continente latino-americano têm enfrentado desde sempre, Um reflexo do período colonial, mas também um reflexo da incapacidade dos governos desses países em resolverem toda essa situação, tá certo? Bom, pessoal, então a gente falou da economia mexicana e argentina nessa nossa aula assíncrona, a industrialização e as características da economia brasileira, que não fogem muito das características gerais que a gente apresentou aqui, nós iremos trabalhar com um pouquinho mais de calma em uma outra aula assíncrona que vai vir na sequência dessa, ok? Gostaria de agradecer a atenção de todos, gostaria de agradecer a paciência. Muito obrigado e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.